Agora o assunto é longo, esse vídeo vai ser maior, porque aqui trata de posicionamento por sensoriamento remoto e nesse item foi incluído nesse capítulo muita novidade, inclusive levantamento com drones. Quais as possibilidades que nós temos de usar esse método de posicionamento por sensoriamento remoto? Nós tínhamos a aerofotogrametria, que é aqui que se enquadra o levantamento com vantes e drones, radar aerotransportado, laser scanner aerotransportado, sensores orbitais, que são os satélites. Os produtos obtidos por aerofotogrametria são ortomosaico, ortofotocarta, isso tudo é novidade, modelo digital de terreno, modelo digital de superfície e curvas de nível. Onde nós podemos aplicar o posicionamento por aerofotogrametria? Ele pode ser utilizado na determinação de vértices em limite por cerca e vértices referentes de mudança de confrontação, independentemente do tipo de limite. Independentemente do tipo de limite, você tem que obedecer às precisões do manual, que seja 50 centímetros para limite artificial, 3 metros para limite natural e 7,5 metros para locais inacessíveis. Essa parte de aerofotogrametria nós vamos ver diretamente aqui. Houve mudanças entre o que havia na segunda norma de execução, na número 2 de 2018, com o que o INCRA liberou agora. Iniciando, o GSD deverá ser compatível com a feição a ser identificada, devendo ser respeitada a precisão do tipo de limite a ser representado. O GSD é uma sigla inglesa que quer dizer distância de amostra do solo, e ela serve para representar a precisão. Ela representa o pixel da imagem. Ela é representada em centímetros, e quando você vê, por exemplo, escrito ou tem um trabalho onde você vê representando GSD, suponhamos 20 centímetros barra pixel. Isso quer dizer que cada pixel na imagem vai ter a dimensão de um quadrado de 20 centímetros. Também a utilização de pontos de checagem e verificação, respeitando a proporcionalidade da área, geometria e relevo, objetivando atendimento ao padrão de exatidão cartográfica para produtos cartográficos digitais, todos da Diretoria de Serviços Geográfica do Exército. Antes, como que era? Era obrigatoriamente ter no mínimo 20 pontos de checagem. Agora não. Você pode ter de acordo com a proporção da área. Aí você vai decidir. Numa área maior, vai ter mais pontos de checagem. Uma área menor, terá menos pontos de checagem. A classe resultante do cálculo do padrão de exatidão cartográfica, que é o PEC, deverá estar adequada à precisão exigida para cada tipo de limite que se deseja representar. Caso utilize pontos de controle, esses não deverão ser utilizados como pontos de checagem. E para isso, para nós sabermos e entendermos essa diferença, eu até perguntei no grupo da TGR, que tem um grupo de drones, quem quiser participar me fala que eu incluo nesse grupo, e o Tamara me respondeu qual é essa diferença para eu trazer, assim, com termos mais entendíveis para quem não entende muito ainda. Pontos de controle são alvos foto-identificáveis que tiveram suas coordenadas coletadas com GPS de precisão e serão utilizados para melhorar os parâmetros matemáticos do processamento. Portanto, quanto mais pontos de controle você usar, melhor. Ponto de checagem, diferentemente, são alvos foto-identificáveis também, que não são utilizados no processamento, mas são utilizados para gerar as estatísticas de verificação da acurácia posicional daquele levantamento. É uma espécie de gabarito onde comparamos pontos que estão a X centímetros do ponto verdadeiro. Resumindo, se você usar o ponto de controle, esses mesmos pontos de controle não devem ser utilizados como ponto de checagem. Para os vértices cujas coordenadas forem determinadas por aerofotogrametria, os valores de precisão posicional serão valores do RMS.
Isso já era, né? Não mudou nada. Quais os produtos que são obtidos por aerofotogrametria? Ortomosaico, ortofotocarta, modelo digital de terreno, MDT, MDS, modelo digital de superfície e curvas de nível. Vamos voltar para o nosso PowerPoint? Quem desejar o PowerPoint depois pode me pedir que eu envie. Os ortomosaicos e ortofotocartas são usados quando? São usados em feições fotoidentificáveis, como, por exemplo, limites definidos por cercas, muros, estradas e ferrovias, cursos d'água, dentre outros. Então, são feições fotoidentificáveis. Se não tiver essa possibilidade, então não pode usar. Já os ortomosaicos e ortofotocartas, combinadas com MDT, MDS e curva de nível, podem ser usados em limites inacessíveis, olha bem, combinados, e para uso em feições naturais de difícil definição, cujo traçado não seja perfeitamente fotoidentificável. Então, se você tem um traçado, ele não é perfeitamente fotoidentificável, mas ele não exclui que seja fotoidentificável. Ele simplesmente diz que pode não ser perfeitamente. E quando o levantamento por técnicas convencionais não garanta sua exata definição. Por exemplo, linhas de comeadas, áreas alagadiças, divisor de águas, cristas de encostas, talvegues, dentre outros. E o posicionamento por aerofotogrametria, que antigamente não podia ser usados em limites por cercas e nem vértices referente a mudança de confrontação, podem ser usados. Então, se for para determinar limites por cerca ou mudou de confrontação, podemos usar a aerofotogrametria. Somente que tem que obedecer à precisão que nós já estudamos no vídeo anterior. Limite por cerca, limite inacessível, limites naturais. E o posicionamento por sensores orbitais, que são os satélites. Primeiro, nós temos que realizar a avaliação da acurácia posicional absoluta, quer dizer, daquele ponto, obtida a partir de relatório de ortorretificação. As feições definidoras do limite devem ser identificáveis na imagem. Vamos no item seguinte para entender. A resolução espacial deverá ser compatível com a feição a ser identificada, devendo ser respeitadas as precisões do tipo de limite. Portanto, essa feição a ser identificada, ela deve ser identificada na imagem. Os valores de precisão, voltando ao item anterior, às vezes você vai usar a imagem, você quer saber qual a resolução espacial. Então, lembra disso aqui. Ela tem que identificar aquele limite na imagem. Então, você já calcula aí qual a resolução espacial que você vai usar. Os valores de precisão posicional serão os valores de RMS também, obtidos no processo de ortorretificação. Não se aplica sensoriamento remoto na determinação de vértice tipo M, vértice limite por cerca e vértice referente a mudança de confrontação, sendo que esses dois últimos podem ser usados na aerofotogrametria. Temos também a base cartográfica. Esse aqui houve sim uma mudança total. Essa aqui facilitou muito. Ela é uma fonte de informações espaciais destinada a um fim específico. Por exemplo, uma divisa de município. Tem os órgãos que tem essa divisa na base cartográfica dele. Antes, para você usar, você tinha que buscar essa base cartográfica e fazer o levantamento. Agora você pode usar a base cartográfica. Ela deve ter sido produzida por órgãos públicos. Tem as exceções. Podem ser produzidas por entes privados, como empresas gestoras de usinas hidrelétricas, ferrovias, dentre outros. Não se considera bases cartográficas plantas e memoriais descritivos produzidas por outros credenciados. Então, ele produziu um mapa e vai te entregar aquele mapa para você usar. Você não pode usar. Foi produzida por outro credenciado e não. Ela só pode ser por órgão público ou essas exceções. O que é importante é que nas extremidades dessas feições, por exemplo, você está levantando um córrego d'água, um curso d'água, um córrego. E ela tem as extremidades, onde ele iniciou, onde ele terminou ali no perímetro. Essas
coordenadas deverão ser determinadas de forma direta. Então, você tem que ir lá e fazer o levantamento dele. Também nos veste mudança de confrontação, quando estes não forem representados por um limite consolidado e não constarem na base cartográfica utilizada. Agora nós vamos ver 2 itens aqui nessa base cartográfica, que é a base cartográfica com precisão conhecida e sem precisão conhecida. Se nós temos, então, o órgão público te cedeu a base cartográfica dele da divisão de um determinado município. Então, ele tem a precisão dele. Ele vai te entregar já com a precisão. Ele pode ser utilizado em todos os tipos de feições. Corpo d'água, curso d'água, grota, cerca, estrada. A base cartográfica a ser utilizada deve ser originalmente produzida nos formatos raster ou vetorial, na origem, né? Não é permitida sua utilização para determinar coordenadas tipo M. Vai ser o quê? Tipo V. É virtual, você não fez o levantamento. E sem a precisão conhecida. Ele te entrega a base cartográfica, porém ele fala, não temos uma precisão aqui. Essa metodologia ficará restrita a feições de difícil definição ou limites inacessíveis, como, por exemplo, linha de cumeadas, áreas alagadiças, divisor de águas, talvegues, entre outros. A base cartográfica a ser utilizada não necessita ser originalmente nos formatos raster ou vetorial, como seria quando ele tem a precisão, possibilitando a utilização de meios analógicos ou digitalizada. Quando que ela pode ser usada? Vamos buscar aqui no manual. Ela pode ser usada, essas bases cartográficas sem precisão. Representação de linhas ideais de limites municipais, eu creio que não será bastante usada nesse caso, quando essa passarem a pertencer aos limites da parcela, né? Quando está ali no limite de uma parcela. O credenciado deverá levar em consideração se os extremos deste limite coincidem com os vértices passivos de determinação através de outra metodologia de obtenção direta. Ou seja, você tem que saber se esses extremos desse limite coincidem com os vértices que você irá pegar ali no limite, no início e no final desse limite. Se corresponde a barras de córregos, cabeceiras de córregos ou rios, cruzamentos de estrada, dentre outros. E a recomendação deles, do manual, é que seja utilizada bases produzidas pelos órgãos estaduais com atribuição para definição desses limites, por exemplo, o IGC, o Instituto em São Paulo, o Instituto Mauro Borges em Goiás, o Instituto João Pinheiro, e na falta desse, a Malha Municipal Digital da Divisão Política Administrativa Brasileira, gerenciada pelo IBGE. Então, o IBGE é a segunda opção, a primeira é a base estadual. Representação das linhas do pré-amar médio do ano de 1831 e da média das enchentes ordinárias. Representação de linhas por divisor de águas, coincidentes ou não com a linha de cumeada, principalmente quando elas possuírem suaves convexidades, muitas vezes imperceptíveis visualmente, mas que têm a função de separadores de águas pluviais. Representação das linhas de inundação ou cotas de segurança, comumente utilizadas nas ações de desapropriações de reservatório de usina hidrelétrica, creio que muitos usarão isso também, principalmente quando se tratar de levantamentos antigos. Representação de linhas de córregos, rios, ribeirões em trechos alagados e sem canal definitivo. E sem canal definido. O que nós vamos guardar de peças técnicas? Imagens orbitais ou aéreas referenciadas e ortorretificadas em formato de arquivo compactado. Relatório de processamento do levantamento aéreo, bem como os relatórios de processamento e ajustamento dos pontos de controle. Então, você foi lá com o GPS, fez os pontos de controle, tem que guardar esses relatórios desse processamento. Quando utilizados e pontos de checagem, com suas respectivas monografias. Relatório de controle e qualidade posicional. Avaliação da acurácia de posicional absoluta. Licença, habilitação e homologação que couber das agências e órgãos reguladoras para execução aerofotogramétrica. Relatório de processamento e ajustamento de imagens contendo modelo digital do terreno, pontos de controle, dentre outros. Anotação de responsabilidade técnica da empresa executora
do trabalho de sensoriamento remoto, caso não tenha sido credenciado responsável técnico. Como eu sei se eu sou habilitada ou não? Você vai verificar nas suas atribuições profissionais. Se no seu curso você teve essas matérias e ele consta na atribuição, você pode sim fazer esse trabalho. E também guardar a base cartográfica. Comente aqui no vídeo, envie suas dúvidas, me fale o que você achou disso tudo, dessas mudanças. Compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas, a mais colegas. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada e até o próximo assunto.